É um prazer imenso no nosso colóquio de hoje. A gente vai está recebendo, né, a doutora Giovana Machado. A Giovana, ela tem licenciatura e bacharelado, né, Giovana, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e ela realizou um estágio de pós-doutorado no MIT, com bolsa da CAPES. Ela, desde 2009, ela é pesquisadora no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, CETENE, e ela coordena um programa super interessante que é Futuras Cientistas, que é um programa que visa a aproximação de meninas e professoras de escolas públicas nas áreas STEM. Ela é professora colaboradora da Universidade de Caxias do Sul e da Universidade Federal de Pernambuco, é membro permanente do nosso programa de pós-graduação, e também, eu acho que também de materiais, né? Lá não estava especificado, desculpa, sim, viu? De materiais. E o de materiais também, desculpa, viu? Porque eu não o aeroespacial também. E também é pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A Giovana é super atuante, muito produtiva, e por essa razão ela é bolsista de produtividade nível 1 do CNPq, 1C, né? Inclusive era membro do CA de Química Orgânica, né? Na área de Química Orgânica. E, recentemente, eu vi a notícia, parabéns, viu, Giovana? Você foi nomeada para a Academia Pernambucana de Ciências, fiquei bastante contente, aumentaram a representatividade feminina lá, né? Foi muito legal. E ela tem experiência na área de química, com ênfase em química de polímeros, atuando principalmente nos temas SAX, DRX, microscopia eletrônica e nanopartículas. Ela desenvolve pesquisas principalmente na área de síntese e caracterização de materiais para aplicação em energia sustentável, e ela tem projetos que são dedicados à produção de hidrogênio e sistemas fotovoltaicos, e ela utiliza os processos multicamadas, automontadas e síntese de nanotubos para aplicação de sistemas nanoestruturados. Ela já foi diretora da Divisão de Materiais da Sociedade Brasileira de Química entre 2019. Aliás, está, né, ainda, até 2020. Acabou esse ano. Acabou esse ano. Como eu disse, a Giovana é muito produtiva, já tem 126 trabalhos publicados, e isso gerou um fator H de 32, né? E ela tem 4 patentes, já orientou 17 trabalhos de iniciação científica, 21 dissertações de mestrado, 5 teses de doutorado, e supervisionou 9 pós-doutorados, e atualmente a Giovana está orientando 2 trabalhos de iniciação científica, 4 dissertações, 6 teses, e supervisiona aí 22 pós-doutores lá no CETENE. Giovana, já falei demais, parabéns aí por toda a sua produção e sua atuação na área de ciências, tá certo? Muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, a sala é toda sua, fique à vontade, tá certo? Tá certo. Muito obrigada pela apresentação e principalmente pelo convite de poder aqui apresentar um pouco sobre os nossos trabalhos que nós desenvolvemos aqui no CETENE, em colaborações com os programas de pós-graduação da UFPE. É um prazer realmente estar aqui. Muito obrigada, Claudete. Como Claudete já apresentou, né, o título desta minha apresentação será esses materiais nanoestruturados, que é a base de grande parte das nossas linhas de pesquisa aqui, aplicadas para um desenvolvimento sustentável. Mas antes de eu entrar neste tema, eu queria apresentar, e acho que tem um quórum grande aí para aqueles que ainda não conhecem o CETENE, somente os alunos que entraram durante a pandemia, né? Não foi possível. Este aqui é o prédio do CETENE, é a sede principal dele, nós somos 3 prédios, tem uma da microscopia eletrônica, um outro que é a biofábrica, e este é o prédio central, onde fica a parte de caracterização de materiais, né?
grande parte dos materiais. Bom, o CETENI, ele é uma das 16 unidades de pesquisa do MCTI. Inicialmente, ele era um braço do IMT, em 2016 ele se emancipou e passou a fazer parte das 16 unidades de pesquisa. Né? Como unidade de pesquisa, nós temos missões assim bem específicas e o CETENI ele atua em 3 áreas, né, estratégicas. Essas missões elas são definidas pelo MCTI dentro dos temas estratégicos. Nós temos, então, a parte de computação científica, a parte de biotecnologia e a área de nanotecnologia. Dentro são várias cadeias produtivas que nós desenvolvemos aqui. Entre elas, a gente pode citar as energias renováveis nas áreas de biotecnologia e nanotecnologia, por meio de biocombustíveis, como biodiesel ou bioetanol, e na área de energias renováveis, destaca-se os projetos em que eu coordeno, que é na parte de produção de hidrogênio e células fotovoltaicas. Também na área de agronegócios ou agroeconomia, as 3 áreas de atuação, elas estão contemplam bastante essa cadeia produtiva. Na computação científica também nós podemos destacar a parte de inteligência artificial, internet das coisas. E também, na área de nanotecnologia, nós temos as cadeias produtivas de saúde, com os nossos biomateriais para aplicação em implantes, e a parte têxtil, né, que é de tratamentos de efluentes. De uma forma geral, então, nós podemos verificar que o CETENI, essas 3 áreas de atuação, elas, nesses últimos 5, 6 anos, eles estão convergindo num tema bem em voga, né, na atualidade, que é as energias renováveis, né? As 3 áreas, elas estão bem atuantes nesse sentido. Bom, nós prestamos mais de 32 serviços, tanto para a comunidade científica quanto empresarial, desde que eu assumi como diretora no CETENI, eu sou pesquisadora titular e estou como diretora no CETENI. Eu assumi dia 13 de março de 2020 e dia 20 de março foi decretada a pandemia. Então, o Instituto ele está funcionando parcialmente, nós não estamos recebendo, né, fazendo análises presenciais, mas nós desenvolvemos, a gente está com a parte de microscopia eletrônica de forma remota, em que você consegue visualizar no seu computador o que está sendo visto na tela, e a parte de agendamentos, elas são feitas na plataforma do CETENI para aquelas pessoas que se cadastraram na plataforma. Recentemente, o MCTI ele fez, não sei se vocês notaram, o CNPq e outras plataformas estão com uma nova visibilidade, digamos assim. Isso aconteceu também para todas as unidades de pesquisa. Então, hoje nós não temos a nossa página do CETENI, né? O CETENI está dentro do MCTI. Então, talvez da forma como vocês entravam antes, agora vai ser um pouquinho diferente. Bom, dentro das linhas de pesquisa que nós trabalhamos, eu destaco aqui, eu vou falar mais dos meus projetos, né? Mas o CETENI, ele tem, como eu falei, 3 áreas de atuação. Nós somos pequenos, digamos assim, em relação ao número de servidores, são apenas 20 servidores, 10 da área administrativa e 10 da área tecnológica, e o CETENI é composto basicamente tem um grande número de bolsistas e também pessoal CLT. Então, existem pesquisadores na área de biocombustível, na parte da biofábrica também, enfim, mas eu vou focar aqui as linhas de pesquisa que eu coordeno, que é na área de energia, ambiental e biomateriais. Bom, nessas linhas de pesquisa, nós basicamente desenvolvemos novos materiais, né? Ou melhoramos, inovamos esses materiais. E podemos destacar, então, por exemplo, nanopartículas de TiO2, que são sintetizadas de diversas formas, hidrotermal ou até mesmo nanotubos de TiO2 pelo processo de anodização.
Uma gama de metais nobres, nanopartículas de platina, ouro, prata, níquel, rutênio, ródio, né, entre outros. E também a síntese de quantum dots. Bom, esse aqui é uma breve evolução histórica, né, porque não falar em materiais sustentáveis sem falar em nanotecnologia é algo bem difícil. Então, eu fiz uma linha do tempo em que nós começamos ali com um homem primitivo, e eu acho que ninguém imaginava que o homem primitivo, ao quebrar, digamos, bater duas pedras, ele estava dando início à evolução de novos materiais, né? O homem sempre buscando novos materiais para melhor qualidade de vida e seu melhor bem-estar. E assim surgiu argila, o uso da argila para confecção de potes para guardar cereais, entre outros. Nós temos a idade do cobre, bronze e ferro, onde também se verifica a utilização desses metais para preparação, uso de armas e outros materiais, e o homem sempre em busca do avanço do conhecimento. E esse avanço do conhecimento, ele foi muito marcante, principalmente com o desenvolvimento de microscópios, né, que permitiu ter uma melhor conhecimento e visibilidade destes materiais. Isso permitiu, então, que se desenvolvesse a ciência dos materiais e, logo em seguida, a engenharia dos materiais. Deixa eu passar aqui. Bom, nanotecnologia, todo mundo já trabalhou um pouquinho, eu imagino que sempre ou já leram alguma coisa sobre nanotecnologia, e aqui eu coloquei umas dimensões representativas, né, típicas dessas várias escalas. Nesse primeiro aqui nós temos um fio de cabelo que tem uma espessura em média de 100 micrômetros, e aqui nós estamos vendo uma hemácia em torno de 10 micrômetros. Essa escala aqui de 100 micrômetros é algo bem interessante, porque depois eu quero que vocês gravem esse número, que a gente vai fazer uma analogia. Então, aqui essas outras imagens mostram, se nós pensássemos, né, em relação a 1 nanômetro, seria mais ou menos uma bolinha de gude em relação a 1 metro ali, né, comparando os dois, a Terra e uma bolinha de gude. Eu acho que esse é o famoso cálice de Licurgo, e quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa, algo atual. Na verdade, os romanos já desenvolviam nanotecnologia antes mesmo, sem saberem que estavam já desenvolvendo. Esse cálice, ele é interessante porque vocês estão vendo ele verde e ele vermelho. Quando a luz ilumina pela frente, ele fica verde, por trás ele fica vermelho. Em 1990, um pedacinho desse cálice, eles foram para o microscópio e verificaram que esse efeito deve-se, então, a nanopartículas de prata e ouro, pelo qual ele é formado. Mas eles observaram que quando eles colocam um líquido dentro desse cálice, ele muda de cor. Então, é como se esse cálice ele fosse um sensor, digamos assim, para diferentes líquidos. Você poderia, por exemplo, colocar um veneno ali, então ele estaria refletindo de forma diferente. Bom, mas a nanotecnologia, acho que em 1959, Richard Feynman, ele fez uma grande palestra, né, falando sobre nanotecnologia. Na verdade, o termo ainda nem existia, né, mas ele comentava por que não podemos escrever a Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. E essa imagem aqui, do lado, esse discurso dele, depois ele foi escrito numa chapinha de ouro, né, por nanolitografia, com moléculas de tioi, que tem afinidade, no caso, pelo ouro. E o que eu queria mostrar é porque esse discurso ele está escrito em 400 nanômetros ali. E se nós imaginarmos que o nosso fio de cabelo tem em média 100 micrômetros, então quer dizer que num fiozinho de cabelo a gente poderia guardar 200 discursos
do Richard Feynman, né? Mas 20 anos se passaram e somente em 1980 é que Eric Drexler, ele começa de novo com a parte de nanotecnologia, mas falando sobre os nanorobôs, né? Aqui nós temos a aplicação da ciência de engenharia dos materiais por dois pesquisadores que inventaram, né, ganharam o prêmio Nobel, inclusive, de física, com relação ao microscópio de tunelamento. Bom, por que nanotecnologia é tão importante? Essa é a imagem do primeiro computador que nós temos. Ele pesava em torno de 1 tonelada e ocupava todo um andar, né, de um prédio. Hoje a gente carrega os nossos computadores, né, eles pesam em média 800 gramas, e quer dizer, num curto intervalo de tempo, digamos assim, né, muitas mudanças se teve graças à nanotecnologia. Aqui são as diversas áreas, né, química, física, medicina, biologia, informática, engenharias, em que nós podemos aplicar a nanotecnologia. Eu coloquei aqui alguns sobre investimentos, né, em relação à nanotecnologia. Como nós bem sabemos, a inovação ela está muito relacionada ao investimento também que é feito em ciência e tecnologia. E a gente vê que os países de desenvolvimento, os países considerados, né, de primeiro mundo, são aqueles que realmente investem fortemente na ciência e na tecnologia. E aí a gente vê de uma forma decrescente a posição do Brasil. Isso é de 2019, no meio a tantos cortes, eu imagino que a nossa posição hoje ela seja até bem pior do que estaria aí. Os investimentos de tecnologia, a parte de finanças, quem mais investe, né, os setores que mais investem a parte de finanças, seguido pela parte de telecomunicações. Pelo menos esses dados aí de 2019, 2018, 2019, 2020 aqui no Brasil. O governo tem uma parcela muito pequena e, na verdade, na grande parte dos países, o governo ele é um grande incentivador da parte de ciência e tecnologia. E esse é um ponto muito importante a ser destacado, né? Acho que todos nós estamos passando por grandes dificuldades em relação à pandemia e quem mais tem sofrido com isso, acho que a gente pôde verificar que houve um corte muito significativo para o Ministério de Ciência e Tecnologia em relação aos seus orçamentos, mesmo liberando o veto do FNDCT. Aplicações são as mais diversas, a parte de nanotecnologia, aqui eu coloquei vários materiais, e esses materiais são todos carbono, né? Então, nós temos ali diamante, grafite, nanotubo, grafeno. E por que, né, é tão importante o estudo e o conhecimento, a utilização de equipamentos que possam melhor nos definir a estrutura desses átomos, já que, no caso nanotecnologia, a gente estaria manipulando átomos ou moléculas. Esse arranjo estrutural desses elementos é que vão definir uma série de propriedades para a qual nós vamos utilizar em determinados materiais. O diamante, sua dureza, grafite como lubrificante, grafeno, um material extremamente condutor, né? Esta imagem aqui, ela foi feita, são esses pontinhos azuis aí que a gente está vendo, escrito IBM, né, composto por 35 átomos, e abaixo nós temos um desenho animado que também foi feito com átomos de CO2, né? Depois eles fizeram várias imagens e passaram e fizeram um desenho animado disso. Bom, quando se fala em nanomateriais, em nanotecnologia, o controle de tamanho e forma é algo fundamental. Isso confere uma série de propriedades para os materiais e para aquilo que nós temos interesse em desenvolver. Então, por isso se estuda tanto
nanopartículas de uma forma geral, mas de que formas elas estão, se elas são esféricas, se elas são oblatos, se elas são piramidais, se elas são na forma de bastão, porque cada uma dessas formas vai inferir propriedades específicas aos materiais. O tamanho também é algo bem interessante, né? Dependendo do tamanho, a gente vai ver também uma mudança de coloração. Recentemente, eu estou num projeto de COVID, em que a minha parte, né, junto com o pesquisador que faz a síntese, é a parte de síntese de nanopartículas, e a gente está desenvolvendo diferentes tamanhos e formas. O objetivo é ter um sensor de COVID tão preciso quanto, para uma análise tão precisa quanto o que a gente faz hoje, o PCR, que é aquele do nariz, né? E, na verdade, essas nanopartículas, elas serão funcionalizadas e com anticorpo, e o vírus vai se ligar a esse anticorpo. Então, com isso, dependendo da sua carga viral, por mudança de cor, né, a gente já identifica se a pessoa está com Covid ou não. Esse projeto já está há 1 ano em desenvolvimento e já está bem avançado, são mais de 5 universidades que estão envolvidas. E também, por exemplo, se a carga viral for muito baixa, hoje a gente faz o PCR, mas é um equipamento que demanda que o profissional tenha já tido uma experiência, saiba bem manipular, enfim. Neste processo, a gente pode utilizar até o espalhamento de luz para identificação, digamos, se a pessoa está com Covid ou não. Bom, os nanotubos de carbono, aí, diferentes estruturas que eles podem ter, as ligações dos átomos. E quando se fala em nanopartículas, não só de metais nobres, mas também o que é muito utilizado são nanopartículas poliméricas, principalmente para a área de fármacos, né? Onde é possível se ter o controle das drogas, no caso. Este outro, desse lado, do meu lado direito aqui, né? Esquerdo, desculpa. A gente vê aqui as cápsulas, geralmente nós utilizamos um template, né? Uma sílica, e aí se faz vários processos de layer by layer, nós já desenvolvemos algumas coisas assim aqui no laboratório, e depois essas camadinhas azul e laranja seriam polieletrólitos positivos e negativos, você coloca a sua droga, dependendo do pH, isso abre, o material entra, e depois, dependendo de onde ele vai estar, com a variação do pH, ele vai ser liberado também. Aplicações, por exemplo, na parte de fármacos, a gente vê muitas emulsões, né, com silicone, por exemplo. Por que utilizar as emulsões e não o próprio óleo, né? Principalmente para que, na forma de uma emulsão, ela estaria... digamos assim, o fio do cabelo estaria melhor, né, protegido. Se você utiliza o óleo puro, né, no seu cabelo, ele iria por uma afinidade mais para o couro cabeludo, o que não seria o ideal. Então, o desenvolvimento de nanoemulsões para aplicações em materiais fármacos ou droga delivery é algo muito utilizado. Aplicações também como antirreflectivas, com nanopartículas de TiO2 em cosméticos, né, em vários cremes que a gente verifica. Na parte de engenharia, essa nanotecnologia ela pode ser aplicada como superfícies hidrofóbicas, né, como é o caso aí, para evitar a penetração da água num material, por exemplo, de concreto, e assim evitar processos corrosivos, né, com grande rapidez. Também há aplicações e oportunidades de negócio. Essa imagem aí é de uma molécula de um fluoreno, que está como se fossem as rodinhas, foi depositado numa plaquinha de ouro, e essa superfície, quando ela atinge 200 graus, ela é meio empurrada, né, você tem que estar com ela no microscópio de tunelamento, né, e você vê movimento. É a ideia dos nanorobôs, né. Essa outra imagem é um material polimérico
foi colocado num trampolim ali. Então, o que acontece? Você incide luz de diferentes comprimentos de onda, e esta molécula ela vai ter uma conformação ou angular ou linear, dependendo do comprimento de onda que nela incide. Se você fizer isso rapidamente, né, você vai estar tendo um movimento nesse trampolim, né, como se você tivesse um motorzinho, um motor molecular, nesse caso. A famosa também língua, né, da Embrapa, que já foi desenvolvida há bons anos atrás, e que ela é capaz de identificar doce, salgado, azedo e amargo com uma grande confiabilidade, né? Isso aí foi desenvolvido principalmente para a parte de vinhos, teve um grande sucesso na época. Também na área ambiental, nós podemos destacar as nanopartículas magnéticas. Essas nanopartículas, elas se aderem ao óleo, né? Nesse caso aí, isso foi desenvolvido por um pesquisador também brasileiro, e você consegue, então, aglomerar esse material e limpar com uma melhor facilidade as manchas de óleo que possam vazar das plataformas, né, de petróleo. Desenvolvimento sustentável, né? Por que energia? Eu acho que eu coloquei aqui 10 principais problemas da humanidade: população, democracia, educação, doença, terrorismo, pobreza, meio ambiente, alimento, água e energia. E coloquei ela em energia porque, por exemplo, se a gente olha o segundo ali, a água, e a gente olha esse globo, a gente vê que a Terra é formada por 71% de água, mas grande parte disso ela é salgada. Então, nós necessitamos dessalinizar esse material. Para isso, nós precisamos, então, de energia, né, para que isso possa ocorrer. Da mesma forma, o alimento, por exemplo, ele depende para o crescimento e desenvolvimento dos alimentos, água. Então, uma coisa vai levando a outra, né? O meio ambiente, hoje nós utilizamos muitos combustíveis fósseis e há uma demanda muito grande por fontes renováveis, exatamente para diminuir, né, esse impacto que tem ao meio ambiente. Então, seria uma série de problemas que nós identificamos, e eu colocaria a energia como, pelo menos nesse foco que eu vou abordar aqui, em primeiro lugar. Essas fontes de energia, elas podem ser não renováveis, que a gente já bem conhece, petróleo, carvão, gás natural, ou renováveis, né, aqueles recursos que vão se recuperar ciclicamente e naturalmente. Então, nós temos aí eólica, hídrica, onda solar, geotérmica. E, felizmente, o Brasil está entre um dos países que mais utiliza, né, fontes renováveis. Nós temos aqui uma matriz energética do Brasil em relação a petróleo e seus derivados, hidráulica, e o petróleo ainda está, digamos assim, dominando, né? Mas a parte hidráulica também, com em torno de 14% ali. Nós temos ali também a parte de biocombustíveis, como os derivados da cana, né, em segundo lugar. O Brasil, ele assume a 7ª posição de matriz elétrica, né, e já ultrapassa até a parte nuclear. Nós podemos ver aqui, dentro das células solares, o que nós temos em torno de 1,2% que é utilizado. Mas, se a gente for ver na área hídrica, mais de 60% do empreendimento em fontes alternativas de energia, geração de energia, está na parte hídrica. Eólica, ela teve nos últimos anos um grande avanço, né, nesse sentido, e hoje ela corresponde a quase 9%, muito próximo aqui da parte biomassa. Eu fiz um cálculo, eu imagino que quando a gente pensa em fontes alternativas, não significa que as células solares são um segredo, né? Elas que vão dominar ou a produção de hidrogênio, ou, enfim. Nós precisamos, sim, são várias formas, né, de gerar energia de forma sustentável, e essas fontes de energia, elas têm que estarem meio que interligadas.
A célula solar, como a gente viu, elas não têm ainda no momento no Brasil, né, em torno de 1,2%. Na verdade, o Brasil importa, a gente tem visto um crescimento significativo, mas grande parte todas as células que nós utilizamos aqui, que são as de silício, elas são importadas, né? A gente não produz aqui células de silício. Mas não são só as células de silício que existem. Existem as células de corantes, existem também as células de perovskita. As células de silício, elas estão mais de 60 anos, né, na parte, desde pesquisa até a aplicação. E elas chegaram a um patamar máximo em torno de 24%. Depende se a gente está falando delas monocristalinas ou policristalinas. As células de corante, elas têm uma certa aplicação, elas já são desenvolvidas, principalmente na Coreia, mas são as famosas células de Grätzel, elas chegam em torno de 17%, e depende muito aonde que nós vamos utilizar. O objetivo não é deixar de substituir as células de silício, mas sim desenvolver novas células com eficiências significativas e de um custo menor. As células de silício ou as células perovskitas podem ser utilizadas externamente, já as células de corante são mais utilizadas para coisas mais internas, né, ou então em janelas, enfim. Então, quando se fala em fontes alternativas, a gente tem sempre que pensar no conjunto delas, integrando concomitantemente. Neste caso, eu fiz um cálculo, que eu entrei lá na página da Chesf e vi quanto que nós tínhamos, né, quanto que era necessário de energia, e o consumo energético em Pernambuco. E aí fiz uma projeção para se tivesse um módulo de perovskita, que hoje as células de perovskita estão apenas há 10 anos, né, desde a parte de ciência e tecnologia, e elas já estão com uma eficiência muito próxima à das células de silício. A gente for pensar em um módulo de silício custa $50, um módulo de perovskitas custa em torno de 18, $20, né? Então, a área que nós precisaríamos para para suprir a demanda energética, neste caso aqui o cálculo foi feito para Pernambuco, que tem uma área de 99 mil quilômetros quadrados, eu precisaria de uma área de 32 quilômetros quadrados em painéis. Isso corresponde a 0,03% da área de Pernambuco, né? Então, isso mostra a viabilidade da utilização e do investimento que deve ser feito na parte de energia solar, em especial aí células de perovskitas. O CETENA, então, ele trabalha em seus projetos de tecnologias renováveis, utilizando a energia solar, tanto para a parte de produção de hidrogênio, quanto para a parte de células solares, né? Vou falar um pouquinho sobre esses trabalhos. Bom, aqui uma imagem do que nós sintetizamos no laboratório. Como eu falei, são diversos tipos de semicondutores, de nanopartículas, de óxido de titânio, pentóxido de tântalo, e nós variamos também a fórmula. Elas podem ser tanto esféricas, né, como as nanopartículas, quanto nanotubulares. Isso vai depender muito da aplicação que eu vou utilizar. Isso vai depender do caminho eletrônico que está se falando. Então, aqui são as imagens de algumas das nanopartículas que nós sintetizamos, e aqui os nanotubos. Os nanotubos que nós sintetizamos aqui são todos pelo processo eletroquímico de anodização. Bom, e o objetivo aqui, no caso, esses semicondutores, como TiO2 e óxido de tântalo, eles absorvem uma pequena região do espectro solar, que corresponde entre 3% a 5% da radiação ultravioleta, né? Nós temos, então, a radiação visível em torno de 45%. O que nós fazemos, então, é depositar materiais, né, ou então dopar esses materiais
com outros materiais que absorvam numa outra região do espectro solar, para aumentar o range, digamos assim, do espectro de radiação utilizada em relação ao espectro solar. Nós temos aqui simuladores, né, solares, e aqui como que ocorre, né, a radiação solar, uma vez que ela bate no nosso semicondutor, nós vamos, então, gerar um par eletroburaco que vão migrar para a superfície desse meu semicondutor, onde vão acontecer as reações de redução e oxidação com geração de hidrogênio, né? Geralmente a gente é muito conhecido como water splitting, mas aqui, no nosso caso aqui, que a gente utiliza água, isso ocorre com a quebra da molécula de água, gerando hidrogênio e oxigênio, mas vale salientar que o termo water splitting é quando a gente não utiliza um líquido de sacrifício, ou seja, eu tenho simplesmente a água e essa radiação solar junto ao meu semicondutor vai quebrar minha molécula em hidrogênio e oxigênio. Só que neste processo também ocorre muita recombinação, o que é indesejável. Então, por isso, é muito comum se colocar líquidos de sacrifício, como etanol, metanol, glicerol, né? Para que alimente, digamos, essa parte aqui e do oxigênio não ocorra essa recombinação. Então, nesse caso, eu não posso dizer que a gente utiliza o water splitting, né? Porque nós estamos colocando, sim, um líquido de sacrifício. Então, o water splitting é só quando você quebra uma molécula de água sozinho. Os procedimentos que nós utilizamos, desde sistemas de multicamadas, nós temos um robô aqui, a gente programa esse robô e ele trabalha com polímeros catiônicos e aniônicos, com enxágue. Então, nós temos um slidezinho que vai lá e deposita, levanta, vai para o enxágue, vai para o aniônico. Com isso, a gente forma vários filmes finos, né, de polímeros. Podemos também colocar nesses materiais nanopartículas. Então, esses polieletrolitos, eles me permitem eu fazer uma série de arquiteturas. Eu posso controlar espessura, alguns trabalhos que nós desenvolvemos aqui, esses polieletrolitos, eles é como se eles fossem, a gente pode colocar nanopartículas e ter uns nanoreatores ali, você pode ter um material com uma monocamada de nanopartículas, você pode especificar, dependendo do pH que você está usando, você pode definir porosidade, rugosidade desses polímeros, e com isso colocar esse material num sal de ouro e depois fazer um processo de redução. Enfim, é uma infinidade de métodos de síntese de nanoreatores que pode se utilizar pelo método de multicamadas, conhecido como LBL, né? Layer by Layer. Também utilizamos muito a parte de síntese com micro-ondas para a formação principalmente de quantum dots e síntese de nanopartículas. E o nosso processo de anodização, que vai depender, a gente aplica um potencial, né? Tem uma solução eletroquímica e vai haver a formação de uma camada de óxido. Nós temos aqui, seria uma chapinha de titânio, então vai haver a formação dessa camada de óxido e vai haver uma competição de dissolução desse titânio e formação dessa camada de óxido, formando assim os nossos nanotubos, como nós estamos vendo aqui. Então, esses aqui são esses nanotubos, a gente pode controlar, dependendo a tensão que você utiliza, o tempo que você utiliza, o diâmetro dessa parede, o comprimento desse nanotubo, ou até mesmo o diâmetro do nanotubo. Isso pode ser feito em chapas de titânio, tântalo, podemos ter ligas, utilizando ligas também para esse processo. Aqui, eles em relação ao seu comprimento. Que alguns trabalhos que nós desenvolvemos aqui, esse foi feito um suporte, uma membrana de celulose, e nós queríamos, então, depositar pelo processo de LBL, nós utilizamos nanopartículas de TiO2,
Sintetizamos essas nanopartículas num pH muito específico, junto com esse polímero, que é o PAH, né? O polialioamina, e também com ácido poliacrílico, que é o PAA, a gente fez um sistema de multicamadas. Uma vez obtendo essas multicamadas com as nossas nanopartículas de TiO2, nós colocamos, então, numa solução de ouro, sal de ouro, no caso, e depois fez um processo de redução utilizando a luz UV. E com isso, a gente depois testou também a parte de produção de hidrogênio, quanto que isso gerava. Essa foi uma ideia para fazer um sistema gerador de hidrogênio de um modo flexível. Nesse trabalho aqui, nós também utilizamos, lá era uma chapa de vidro, né? Aqui era uma chapinha de vidro em que a gente fez os filmes, uma uma membrana de celulose, em que nós fizemos o sistema LBL, então nós temos ele flexível. Aqui já nós sintetizamos os nanotubos pelo método de anodização, e aí foi feito camadas de LBL, e essas nanopartículas de ouro foram aderidas, uma vez que foi funcionalizado esses nanotubos, e elas aderiram, então, e a gente faz o processo de aqui também para a produção de hidrogênio. Bom, diferentes nanoestruturas, aqui foi utilizado uma liga, sintetizado por uma rota eletroquímica, uma liga titânio-tântalo, e nós vimos aqui que esses nanotubos, quando amorfos, estão assim, dependendo da temperatura, a gente começa a recristalizar esse material. Foi feito um mapa, né, dessas estruturas, e a gente observa que em verde está o tântalo, em vermelho o titânio, e dependendo da temperatura, que nós fomos 850, para ver como que era o processo de geração de hidrogênio, a temperatura acima de 850, o nanotubo, a gente destrói essas paredes e é formado, então, um óxido, né? E este óxido, ele se perde um pouco a forma dele, totalmente, né? Aqui ele fica fundido, digamos. Aqui eu já consigo identificar, ver que eu tenho tanto estruturas de titânio quanto de tântalo aqui, e aqui seria a formação de TiTA2O7. Então, isso não gera resultados muito significativos na produção de hidrogênio, mas, obviamente, quando eu tenho dessa forma, eu consegui uma geração de hidrogênio maior. Este trabalho também foi publicado ano passado. Nós temos aqui perovskitas, né, de COTIO3. Na verdade, os nanotubos eram de titânio e a gente fez uma anodização pulsada aqui, né? Quando a gente está na forma positiva, temos a geração da camada de óxido, e negativa, a migração desses íons CO2 para a superfície. Esse material aqui, ele permitiu Aqui nós temos as imagens, né, os nanotubos. Isso aqui foram vários testes que foram feitos, né? Esse aqui a concentração estava muito elevada, enfim. Esse é o doutorado do Tiago, que está finalizando aqui. E a gente observou, então, uma vez feito o tratamento eletroquímico, a formação deste óxido, dessa perovskita COTIO3, né, sobre a superfície desses nanotubos. Bom, este também é um outro trabalho, assim como quando a gente fala em fotocatálise, geralmente os semicondutores, eles têm que respeitar, digamos assim, um intervalo, né, de um gap ali. Geralmente 1,23 elétron-volts, que é para a quebra dessa molécula de água. Esses semicondutores, eles têm que estarem dentro deste intervalo. Mas eu também posso utilizar materiais que sejam excelentes oxidantes ou excelentes redutores, né? Que é o que a gente chama de um esquema Z. Aqui, no caso, esse aluno de doutorado, o Henrique, ele sintetizou o BiVO4, mas aqui o caso do tântalo, ele está dopando este tântalo com amônia. Nós temos um forno tubular aqui, e a ideia é que o tântalo que absorve no UV
quando ele dopa com amônia, ele modifica o band gap desse material, absorvendo, então, na região do visível. Mas o que nós identificamos é que uma série de defeitos se forma nesse processo. Então, nós estamos estudando uma forma de eliminar esses defeitos, porque isso aumenta muito a recombinação do nosso sistema e a eficiência, no caso, da geração de hidrogênio, ela diminui. Neste caso aqui, os nanotubos de tântalo foram depositadas nanopartículas bimetálicas, né, na superfície desses nanotubos, como vocês podem ver aqui, certo? Para também a geração de hidrogênio. E aqui estão os resultados, né, desses materiais. Acho que aqui, não sei se vai funcionar, vamos torcer que sim. Pronto, está funcionando. Nós temos aqui um reator. Esse reator, nossos reatores são todos em quartzo, né? E esse reator, ele permite, deixa eu passar um pouquinho mais à frente, aqui está ele, a gente está iluminando com um simulador solar, então está ocorrendo a quebra da molécula de água aqui, gerando hidrogênio e oxigênio. Nós temos uma célula combustível aqui, e esse sistema que eu mostrei aqui, tá, a célula combustível, esse sisteminha faz com que a gente possa depois gerar energia, e vocês vão ver que esse motorzinho aqui, ele começa a girar ou a lâmpada acende, dependendo o que eu selecionei nesse kit, né? Essa aqui, então, digamos, aqui a pessoa está abrindo, né, a válvula para passar o hidrogênio, que está indo para a célula combustível, vai definir ali se vai mexer o motor, ele começa a andar, né? Então, a geração de hidrogênio aí. Ok? Bom, como eu falei, a gente atua na área de energia, na área de biomateriais também, né? E ambiental. Dentro da parte de biotecnologia, nós temos aqui materiais nanoestruturados para formação de implantes. Nós desenvolvemos, isso deu inclusive uma patente, que foi um processo de anodização, como aquele que eu mostrei anteriormente, mas esse veio primeiro, que nós, de forma pulsada, em que a gente coloca hidroxiapatita na solução, e aí a gente faz crescer esses nanotubos, né, junto com a hidroxiapatita, porque um dos grandes problemas que se verifica na parte de implantes é a rejeição, né, do corpo em relação ao pino dentário. Esse foi aplicado para a parte dentária. Então, uma das formas de melhorar essa compatibilidade foi a deposição de hidroxiapatita nesses nanotubos, TiO2 e hidroxiapatita, né? Utilizando esse método pulsado. A doutora Rayane, que faz pós-doc aqui comigo, ela está pesquisando exatamente, além de fazer isso, ela também está depositando e vendo formas, né, para decorar esses nanotubos de TiO2 com prata e colágeno. Acho que faz uns 6 meses que nós estamos no desenvolvimento desses materiais. Recentemente, a gente desenvolveu um stent, e nós até encaminhamos isso, demos de presente para o ministro, tem um problema de audição, em que a gente fez um sistema de LBL, muitas vezes aquele canal, né, aquele duto que tem no ouvido, ele tem uns estreitamentos, e com isso as pessoas, elas escutam com uma certa dificuldade. A equipe do material do pessoal de biomateriais daqui, a gente fez um processo LBL desses stents, que você coloca no ouvido, e você faz deposição de polímeros, né, pelo processo LBL, depois você vai ter a imersão desse material numa solução de prata,
em que ela pode ser reduzida, ficar na forma iônica, depende do pH que você trabalha. E isso por quê? Porque muitas vezes você colocar simplesmente o stent, ele pode dar problemas de inflamações, né? Então, por isso elas foram decoradas com prata e foi uma alternativa, digamos assim, né? Para melhorar o uso de, por exemplo, a aplicação de stents também para a parte desse problema auditivo. Bom, na parte de células solares também nós publicamos recentemente esse trabalho da Larissa. Aqui, esse artigo ele é mais sobre um método eletroquímico de caracterização, mas nós colocamos aditivos, foi desenvolvido um polímero, né? Esse aqui. E nós temos aqui o líquido iônico também, que esse aqui já se encontra no mercado, fechamos a nossa célula e tal, enfim. O problema aqui foi colocar a solução, digamos, né? Foi colocar esses aditivos aqui, desse líquido iônico desenvolvido para melhorar, diminuir as reações, as back reactions, que é as recombinações que nós temos, né? E a gente conseguiu bons resultados utilizando aqui. Aqui é um trabalho, um eletrólito que Larissa, que ele já foi publicado, esse é o parte do doutorado de Larissa, que ela está colocando, está melhorando esse eletrólito gel, né? Utilizando aqui no caso o agar-agar, você consegue melhorar com líquidos iônicos, obviamente, melhorar a condutividade desse material, porque de uma forma geral esses eletrólitos geralmente eles vazam com muita facilidade. Então a gente está tentando aqui desenvolver um líquido iônico com uma certa viscosidade, mas que apresente também uma boa condutividade, né? Porque, de uma forma geral, a condutividade iônica, ela tende a diminuir com a viscosidade. E aí, quando nós modificamos esses materiais, a gente consegue até uma concentração máxima aqui. Depois disso, a gente observa a queda da condutividade, né? A gente vai aumentando as concentrações, aumentando a viscosidade e melhorando também a condutividade do material, utilizando agar-agar junto com o líquido iônico. Que são alguns módulos que nós fechamos aqui, a gente era para passar, mas não está passando, era um filmezinho em que a gente estava medindo aqui esses módulos que nós desenvolvemos no laboratório, né, que são de corantes esses, com 4 células aqui, e fazendo a medição. E aqui, nessa outra imagem, a gente pode ver ele carregando, né, utilizando a célula para carregar esse outro dispositivo. Um outro trabalho também do Júlio, a substituição aqui, digamos, das células que sempre são utilizadas platinas, né, a partir do ácido, e depois se reduz, e isso é bem caro, então nós estamos utilizando a aplicação do polipirrol como uma alternativa para a substituição aqui desse catódo. Dentro da parte ambiental, então se destacam esses tratamentos de efluentes, também acho que foi publicado ano passado com Lívia, que foi aluna da engenharia, foi uma colaboração. Ela pega PETs, as garrafas de PET, a gente deforma essas garrafas para a formação de multicanais, mas antes disso a gente deposita nanopartículas de TiO2 de uma forma que não ocorra lixiviação, e aí a gente faz o estudo da fotodegradação desses poluentes. Este outro trabalho aqui foi do Emerson, e a gente observa a formação de latão, né? Também faz a deformação, você vai ter um sistema de multicanais,
quando a gente aquece, a gente vê o estudo das temperaturas em 500, 600, 700 graus, a gente observa a formação de óxido de zinco, óxido de cobre na superfície do material. O Plínio, também ele é um aluno da química, ele está estudando esses nanotubos de TiO2, assim como aquele outro trabalho que eu falei, que fazia dopagem com amônia para a formação do TAN3, né, Ta2N5. Aqui nós temos o TI, formação de nitreto de titânio, pela dopagem com processo de amônia num sistema similar àquele que foi desenvolvido naquele outro trabalho que eu mostrei. Por que a gente faz tanto esses estudos na parte de tratamentos de efluentes? Porque hoje, se a gente for pensar, a grande parte das lavanderias, elas jogam no rio, né, ou fazem um tratamento que muitas vezes não é muito eficiente, porque você não consegue, você fotodegrada, mas não consegue mineralizar esses materiais. Então, nós utilizando todos os nossos trabalhos, a gente utiliza a energia solar, né, o sol como principal, no caso. Essa formação desses nanotubos, eles teriam uma chapinha de TiO2, né, e esses nanotubos podem estar funcionalizados com outros materiais ou não. E aí nós poderíamos, a luz solar batendo aqui, nós poderíamos fotodegradar esse poluente. Aqui. E dessa forma não só fotodegradar, mas também mineralizar ele. E por fim, eu queria falar um pouquinho sobre um programa, o qual eu tenho um carinho muito especial, que é o programa Futuras Cientistas, e ele surgiu de uma ideia quando, acho que foi em 2011, eu e mais 8 pesquisadoras, nós viajamos para ver ações políticas que os Estados Unidos faziam para aumentar o número de mulheres em ciência e tecnologia. E quando eu retornei para cá, eu pensei, não basta apenas um relatório, né? Eu acho que eu preciso entregar alguma coisa à sociedade. E foi aí que surgiu a ideia de montar um programa, porque pelo que eu havia avaliado, estudado, grande parte das meninas, elas não escolhiam ciências exatas, muitas vezes por não conhecer, não serem instigadas a ir para essa área. Então, esse programa, ele surgiu com a ideia de aumentar o número de meninas na área de ciência e tecnologia. Mas eu fui surpreendida, porque eu vejo que hoje ele é muito mais do que isso. Ele só não, além de aproximar essas meninas e professoras, porque o programa é para as escolas públicas, né, aqui de Pernambuco, para alunas e professoras, ele ajuda na formação crítica dessas meninas. Cada menina que se inscreve, elas ganham uma bolsa, um auxílio, e elas desenvolvem um projeto em 30 dias, com início, meio e fim. A gente conta com a participação de muitos voluntários. O programa ele é patrocinado pelo consulado americano, né? No primeiro ano ele foi feito assim, no amor e na coragem, né? Aqui no CTN, e ficou depois dos 4 anos parados. A partir daí o consulado começou a nos apoiar. Hoje a gente tem, inclusive, a UFPE, né, alguns laboratórios da UFPE colaboram com o programa, desenvolvendo, porque nós tínhamos apenas 15 vagas, hoje já são 30, e a gente quer expandir mais ainda. A UFPE, a Universidade Rural, o CRCN, disponibilizam seus laboratórios para que as meninas desenvolvam um projeto com início, meio e fim em 30 dias. Esse ano, em função da pandemia, ele vai ser totalmente online e vai ocorrer excepcionalmente no mês de junho. Nós pretendemos, em janeiro, fazer um novo programa com 30 dias de extensão. Mas a gente viu que não bastava contaminar as meninas com o vírus da ciência, porque uma vez que muitas vezes elas não conseguiam, né, passar no vestibular, se desestimulavam. Então, nós criamos um novo módulo, que também conta com grande parte de muitos voluntários.
são módulos que a gente chama de grupo de estudos, que é um preparo para o Enem. Elas têm aulas teóricas e práticas, com os professores voluntários das mais diversas áreas. Uma vez que elas se preparam, elas prestam vestibular, são aprovadas, e a gente tem visto muitas meninas, inclusive eu hoje tenho aqui no meu laboratório 2 iniciações científicas, ex-futuras cientistas, uma que é física, faz física aí na UFPE, e a outra faz engenharia civil, também na UFPE. A gente sentiu a necessidade de fazer um outro bloco, né? Então, não é só o bloco de imersão, o grupo de estudos, tem o bloco da mentoria, que é para dar uma ajuda a essas meninas, no sentido que muitas vezes elas passavam e desistiam, né? Então, a gente conversa, a gente orienta de uma certa forma, né? E o quarto bloco que nós temos, que é a parte do estágio, que foi que eu disse que eu já tenho aqui hoje 2 iniciação científica que passaram no programa, a gente oferece também estágios e iniciação científica para essas meninas. Com isso, o programa Futuras Cientistas, que já está na sua 7ª edição, fecha um ciclo, não só de digamos, acordar essas meninas nessas áreas ainda hoje de domínio masculino, mas também de dar todo um suporte para que elas possam ser aprovadas no vestibular, né, para que elas possam ingressar a um curso superior, e depois a parte com a mentoria e também a parte de estágios. Este aqui é o grupo, essa foto é antiga, porque, enfim, está todo mundo juntinho, né? Dá para ver que ela é antiga. Não foi possível, no momento, fazer uma foto do grupo, em função da pandemia, né? Alguns já não estão mais aqui, outros ainda continuam, enfim. Essa é uma foto, acho que 2019. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada. Obrigada, Giovana.